meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Declarem o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda a tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra vento suave aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Só nele, só no nome de Jesus, só no nome de Jesus que podemos ser alguém, só no nome de Jesus que podemos ter alguma coisa. Você acredita nesse nome? É um nome tão pequeno, mas tão poderoso, tão cheio de maravilhas sobre as nossas vidas. Ele faz milagres acontecer. Somente no nome dele. Aleluia. De Jesus. Declarei. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de todo nome.
todo o poder. Foi esse nome que venceu a morte. Foi esse o nome, aleluia, que nos curou, que nos sarou, que transformou o nosso ser. E não há outro lugar além desse nome, no qual sejamos transformados, cheios, completos, repletos e até transbordar. Aleluia, aleluia, meu querido, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Sentimos a tua presença nesse lugar, aleluia. Fica até o final desse culto, aleluia. Nos acompanha até a nossa casa, no nosso quarto, no nosso secreto, Deus. Oh, Senhor, não queremos que tu sejas um Deus de visitação, mas um Deus de morada. Aleluia. Tu és Deus poderoso. Queremos ter, Pai, relacionamento contigo. Queremos mais e mais da tua presença. Que venhamos a ter sede e fome do Senhor. Aleluia. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo. Diga mais uma vez, meu querido. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais uma vez. Acende um fogo. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Oh, 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 teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Teu amor que a própria vida. Teu amor é melhor que a própria vida. Tudo que eu tenho é teu. Eu sou é teu, filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro.
Diga assim. Deixa o Espírito de Deus levar você a ter uma alma totalmente insatisfeita com as coisas desse mundo. Você sabe o que é uma alma insatisfeita com as coisas desse mundo? Não preenche, não é suficiente. Aí você vai buscar o dinheiro, aí você fala, não é sobre o dinheiro. Aí que você vai buscar mulher, você vai buscar um marido, e não é sobre isso. Você vai buscar saúde, e ainda não é sobre isso. Porque você vai observando que tudo passa. Tudo passa. Tudo passa ou perde a graça. Mas aquilo que Ele oferece a nós é simplesmente o que governa e equilibra a nossa vida. Eu queria que você dissesse isso: Senhor, eu sei que o Senhor é o que equilibra a minha vida. Me dá um pouco mais de Ti. Deixa eu experimentar um pouco mais. Eu não sei quantos anos você tem de crente, quantas igrejas você visitou. Eu não sei se você é crente porque seu pai é crente, porque sua mãe é crente. Mas eu quero dizer a você que existe mais do que isso. Existe uma satisfação total. Total. E aquele que pisa no lugar santo e encontra a satisfação de ser santo, já não é santo obrigatoriamente. Você consegue entender? Não é porque é obrigado eu ser santo, é porque eu quero ser santo. Você pode descobrir isso essa noite? Diga, eu quero. Não é porque a minha religião manda, não é porque a minha mãe manda, meu pai manda, minha igreja manda. Não, não, não. É porque eu quero mais da Tua presença. Diga,
mais da tua presença. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, porque dono dos meus dias, diga, Ele é dono dos meus dias, e eu digo isso com alegria, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Sorria para a pessoa do seu lado e diga a ela: seja bem-vindo aqui. Que bom que você veio à casa de Deus. Isso, pode sentar, dê paz do Senhor a alguém aí essa noite. Melhor lugar para a gente estar, meu querido, é a casa do Senhor. Aleluia. Vamos chamar as crianças? Os papais já tragam as crianças à frente, amém? Gente, um aviso para o pessoal, ó. Não pode ficar lá na salinha junto com as crianças. Amém, Stephanie? Não pode. Ninguém pode ficar ali. Pastor, eu estou passando mal. Vá para casa, descanse. Mas não pode ficar naquele lugar, nem ali, nem dentro. Só as titias. Tá bom, gente? Outra coisa. Não fica levantando toda hora para beber água. Esse é o momento. Já vai lá junto com os meninos do louvor. Beba sua água. Vai no banheiro e descansa, gente. Porque muitas vezes você fica tirando a atenção do pregador, que no caso sou eu, ou a pastora, ou algum dos meninos, e também tirando a atenção dos irmãos da igreja, todo tempo saindo, voltando. Faz isso não, tá bom? Pastor, a minha criança não vai para a salinha, pode ficar comigo? Pode, só que você tem, né, que ter o governo, não deixar ela ficar correndo no meio da igreja, para não estar tirando a atenção do culto. Todos entendem isso, gente? Que isso é para o bem da igreja? Todos entendem? Amém. Aleluia. Cício vai orar? É? Oh. Amém, pessoal. Pai do Senhor, boa noite. Estende tuas mãos para cá. Amém. Vamos orar por eles. Senhor Deus Pai, pelo nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pelos louvores. Te agradecemos pela palavra que vai ser ministrada. Usa, Senhor, o pregador, que o Senhor possa vir falar conosco, conforme a tua vontade. E lá na salinha também, Pai, no culto Kids, que o Senhor possa vir, Pai, em nome de Jesus, se fazer presente, direcionar-nos com os teus instrumentos, e que a tua palavra seja pregada para eles e que eles entendam. Que teu Espírito Santo esteja lá, naquele lugar conosco. Pelo nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão bem, gente? Vocês estão felizes? Tem crente feliz aqui nesse lugar? Crente é povo feliz, gente. O crente é tão feliz que ele no hospital sentindo dor e pregando. Amém ou não amém? O crente está no hospital sentindo dor e pregando. E tem uns que são tão destemidos que prega até para o médico. O médico dizendo assim: olha, seu quadro aqui é grave. Aí ele: rapaz, isso aí eu não temo não, porque eu tenho um Deus do impossível. Aleluia. Fala assim: aleluia. É muito bom. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia junto comigo. Deus é maravilhoso, gente. Por Ele. Mateus 7, versículo 12. Mateus capítulo 7, versículo 12. Aleluia. Quem achou, diga amém. Mateus 7,12 diz assim a palavra do Senhor: portanto, tudo o que quereis
que os homens vos façam, ou tudo aquilo que vocês querem que os outros façam a vocês, fazei vocês vós também aos outros. Porque esta é a lei e os profetas. Vamos abrir lá na NTLH? Coloca aí, Dulce, na NTLH, só para a gente ver. NTLH é a tradução mais explicada, uma das mais explicadas que tem, para que a gente possa entender. Assim, em tudo, façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite, mais uma vez, glória a Deus, para buscar a Tua palavra, para buscar a Tua vontade, para estar diante daquilo que o Senhor nos coloca a ser, e nós queremos ser. Por isso estamos aqui, para aprender e aprender de Ti, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós queremos viver, Senhor, nos sustentar da Tua palavra. Isso em nome de Jesus. A igreja diga amém. Gente, isso aqui está muito explicado, né? Não tem nem o que explicar, porque aqui está dizendo assim: assim como você quer que as pessoas façam a você, faça você a ela. Se todos nós vivêssemos assim, nós estávamos cumprindo o segundo mandamento. Porque o segundo mandamento é explicado como? Ame ao próximo como a você mesmo. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho de ética. Você sabe o que é ética? Existe a ética cristã. E nós estamos dando esse mês, no curso de teologia, ética. Então vamos entender o que é ética. Ética é o ramo da filosofia que estuda os fundamentos da ação moral. O que é isso, pastor? É tudo aquilo que convém ser feito. O que é moral é o contrário do que é imoral. Alguém está entendendo? O que é ético? Ético é você andar vestido. O que é imoral? É você andar nu. Você pode até ir preso. Então, a ética, ela foi constituída muitos anos atrás e estudada no ramo da filosofia, que são definidos os princípios para o comportamento humano. O que é que convém e o que não convém fazer. Então, ela vai diferenciando o certo do errado. Então, é um conjunto de regras, um conjunto de valores que orienta o nosso comportamento. Buscando o quê? O bem-estar comum e a justiça. Fala comigo, bem-estar comum, entre eu e você, né? E a justiça. Então, existem algumas ações antiéticas que são crimes e que você pode ir preso, como eu acabei de dizer, né? Por exemplo, você está dentro de uma igreja cristã e você manda no seu nariz, sim ou não? Você faz o que você quiser. Mas se você decidisse agora tirar a roupa e ficar nu aqui dentro, a gente ligaria para a polícia e você iria preso por atentado ao pudor. Alguém está entendendo? Então, existem coisas que não dependem só de mim, nem de você. Dependem de nós, que nós vivemos juntos. Então, a ética é isso. É o valor que separa o certo do errado. Vamos à ética cristã. Ética cristã é um conjunto de princípios e de valores morais baseados nos textos bíblicos e nos ensinamentos de Cristo, visando guiar o comportamento humano para a santidade. O que é santidade, gente? Você ainda tem aquela ideia de que santidade é você estar num altar, você ser um santo. Santidade é você ser separado do errado.
Então, a ética cristã, ela vai valorizar o quê? O amor ao próximo e a justiça. Ela se fundamenta na vontade de Deus, ou seja, na palavra de Deus, abordando condutas pessoais, sociais, como expressão de fé, amor, virtude e indo além das regras rígidas. E eu quero que você entenda, a diferença está aqui. Indo além das regras rígidas. Então vamos lá. A ética comum, ela se torna obrigatória. O que o senhor quer dizer, pastor? Que para o cristão não é obrigatório? Não. Tenta entender. Segura, vamos no meu norte de pensamento. A ética, ela não depende só de você, ela depende de nós, amém? Glória a Deus. Então, se você não se comportar eticamente, vamos dizer assim, você pode até ser preso. Porque você está fazendo atentado ao pudor, se você ligar um som alto no vizinho, e você pode também receber uma denúncia, é antiético. Você mora vizinho à casa de alguém e 5 horas da manhã você está no som alto, achando que não tem vizinho, isso é antiético. E se alguém ligar para a polícia, você pode até ser preso, porque pela lei é de 7 horas às 10 da noite. E dependendo do decibéis, sabe o que é decibéis? A altura do som. Pronto. Então essa é questão de ética. A ética cristã, ela traz uma diferença, porque além dela cumprir todas essas regras, ela faz porque quer. Você consegue colocar a mão no coração e dizer assim: eu obedeço porque quero. É como eu escolhesse, e eu escolhi Jesus, eu escolhi o cristianismo. Então vamos dizer que não existisse lei, e aí eu estou falando no mundo secular. Vamos dizer que não existisse uma lei de não roubar. Eu, como cristão, não roubaria, mesmo que não existisse a lei. Alguém está aqui? Então, vamos dizer que não fosse uma norma você não adulterar, né? Você não fosse liberado, você pode namorar com quem você quiser, você pode ficar com a mulher de quem quiser, mas eu, como cristão, eu não ficaria. Alguém está aqui entendendo isso? Então, olha como fica poderoso. Até a própria lei perde força quando nós somos cristãos verdadeiros. Você pode botar a lei que quiser, você pode inventar a regra que quiser. Eu vivo dentro da ética cristã. Então, além de eu obedecer à ética natural, eu vou fazer isso naturalmente. Já é de mim não roubar, já é de mim não fofocar, já é de mim não matar, já é de mim ser educado, já é de mim dar bom dia. Alguém está aqui? Alguém está entendendo? Já é de mim, porque sou cristão. Então, aqui está muito fundamentado no segundo mandamento, como eu falei, amar como a si mesmo. E dentro da ética existe uma regra de ouro, que se chama regra de ouro, que é se colocar no lugar do outro, ou ter empatia. Você já ouviu essa palavra? Empatia? É se colocar no lugar de alguém, né? Como se fosse você. Mas essa regra comum entre nós, e aí eu estou falando como sociedade, deveria na igreja, para os cristãos, ser uma regra natural. Não precisava haver alguém dizendo: olha, você não pode roubar, você tem que comprar e tem que pagar. Sabe, não era necessário que nós, como cristãos, precisássemos ouvir todo dia sobre dízimo, sobre oferta, porque é tão ético, tão lógico, que tudo isso aqui não é de graça. Não é de graça, os ar-condicionados não são de graça, o ventilador não é de graça, a água não é de graça, o papel higiênico que você usa, que é o do melhor, não é de graça. E é lógico, ninguém é tão infantil que não sabe que isso aqui é pago.
Sim? Gente, eu não estou falando só de nós, eu estou falando sobre ética cristã. Então seria ético, o mínimo, que você fosse dizimista. Alguém está entendendo? Se você fosse ateu e participasse dessa congregação, eu estou dizendo se participar da congregação, seria ético que você ajudasse a pagar as contas. Mas normalmente quem mais bebe água é quem não dizima. Quem mais reclama que está quente o templo é quem não dizima. Quem mais repara que o chão está precisando de um reparo, que uma luz está queimada, é exatamente a pessoa que não dizima. Por quê? Porque ela não tem ética. É muito forte isso. E eu não estou falando de ética cristã, eu estou falando de ética. Porque é ético se você mora com seus pais e você já é maior de idade, é ético que você compartilhe pagar as contas. Alguém está aqui? Não, quando eu casar não, paga agora. Porque não se cria jovem para viver dentro de casa, não é não, Marcos? A gente cria jovem para eles casarem e assumirem o quê? Responsabilidade. E quando você casar, querido, você vai pagar suas contas sozinhos. E se o seu pai tivesse ensinado você a ter ética, não ia ser pesado. Eu sei que eu vou falar isso aqui e eu vou agredir até alguns pais que acham que estão certos, criando o filho da forma errada. Eu criei as minhas filhas aqui e eu incluo a Lígia. A Lígia passou muito tempo trabalhando comigo, trabalhando na loja, e teve um tempo que a Lígia arranjou um emprego fora. Lembra, Lígia? Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Arrumei alguma coisa para você pagar. Enquanto ela trabalhava comigo, eu pagava tudo, ainda dava dinheiro a ela. Agora ela não trabalha comigo, não, eu vou pagar algumas coisas, mas ela vai me ajudar a pagar. Teve um tempo que a Lilian também deixou de trabalhar comigo e foi trabalhar em um mercantil aqui no Cascavel. E a primeira coisa que eu fiz foi sentar com ela e dizer: olha, você vai ajudar a pagar isso? Pastor, como o Senhor é ruim, quer dizer que para você a Coel se dá de graça? Para você a Cagé se dá de graça? Que lá em casa, se eu não pagar, corta. Eu já vi esposa, assustem-se, se tiver alguém aqui, se converta. Se seu marido deixa, é problema seu e dele, mas que está errado, tá. Eu já vi esposa dizer que o dinheiro dela é dela e o marido paga tudo dentro de casa. Falta de ética. Pastor, mas aí o senhor está entrando na vida do casal. Não estou não, que eu não sei nem quem é você, nem você sabe quem sou eu. Eu estou falando aqui uma questão de ética. Se os dois estão trabalhando, os dois deveriam pagar a conta, a não ser que ele ganhe muito mais do que você e vocês fizeram um acordo. Não, amor, você fica com o seu dinheiro, eu como ganho muito mais, eu vou pagar tudo. Aí tudo bem. Mas seria ético que você ajudasse, mesmo por uma questão de se sentir bem? Alguém está aqui? Bom, isso não deveria ser pesado eu falar. Deveria ser leve. Na verdade, deveria você nem ligar porque eu estou dizendo, porque você já cumpre naturalmente. E eu torno a relembrar de uma história de um irmão que chegou para mim e disse assim: pastor, eu voltei a ser dizimista e eu estou muito feliz. Eu digo: por que, irmão? Aí ele disse assim: não, porque todo dia quando ia pregar no dízimo, eu já tinha raiva que eu dizia que era para mim, era para você mesmo. Era para você. A gente não prega para os dizimistas, a gente prega para aqueles que não dizimam terem vergonha e começar a dizimar. Não, pastor, lá vem o senhor falar disso. Gente, é regra. É igual gente que tem problema com polícia. Toda pessoa que tem problema com polícia é gente que não presta. Lembre que eu não estou falando de você. E o irmão disse assim: comecei a ser dizimista, pastor, e a partir de hoje eu estou livre, que agora quando o senhor vai pregar sobre dízimo, eu já estou livre.
É igual a irmã que vivia junta. E depois que se casou, quando o pastor falava sobre viver amigado, que é pecado. Ah, mas tem a irmã ali que é amigada, a gente não vai. Vamos falar, porque é regra, é Bíblia. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Mas vamos lá. A história do bom samaritano, quem conhece? Lucas 10, abre aí comigo, Lucas 10. Eu achei muito bonito um movimento que uma igreja irmã fez, que no final do ano ela deu a oportunidade dos casais que não eram casados se casarem na igreja. Nós temos um evento, renovação, em novembro. Todo período do dia 21 de novembro, por aí, 22, 23, 24, 25, a gente está fazendo esse evento, renovação. Casa nesse evento, irmão, porque o casamento é a bênção. Eu lembro que o George e a Lucilene casaram, não foi, George? Nesse evento, foi uma bênção, um casamento lindo, teve até violino, foi chique demais. Deus abençoou eles, abençoou tanto que eles já estão esperando um bebê novo. Dá uma salva de palma em nome de Jesus. Aí tem gente que não sabe por que não é abençoado às vezes. Vamos lá. Lucas 10, 25. Pastor, quer dizer que o senhor acha que quando a gente quebra regras com Deus, a gente deixa de ser abençoado? Eu acho nada. Eu tenho a certeza. Porque é o seguinte: um de nós dois está sendo besta. Ou você ou eu. Eu cumprindo as regras, porque sei que Deus tem princípios, amém ou não amém? E você, sabichão, está passando no reino de Deus. Vai nessa, Tafarel. Vai dar certo. Lucas 10, 25 diz assim, bem conhecido: e eis que se levantou um certo doutor da lei, ele estava tentando Jesus, ele estava testando, ele estava colocando Jesus à prova. E esse cara disse: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Escuta essa pergunta: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Olha aí a questão ética. E ele respondendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverá. É simples, vive assim, faz assim. Ama a Deus, bota Deus em primeiro lugar e ama o próximo como a você mesmo. Pronto, aí você já cumpriu tudo. No 29, ele volta e diz assim, querendo se justificar: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, dizia: um homem de Jerusalém descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões. E ele despojaram, quer dizer, tiraram tudo dele, tiraram todas as suas roupas, espancaram ele e foram embora, deixando aquele homem lá meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, ou um certo pastor, né? Se fosse nos tempos atuais. E vendo aquele homem ali, passou de longe. Já viu gente que diz assim: eu não quero me envolver com isso? Bom, tem muita gente que vive a vida assim: eu não estou dando conta nem da minha, vou dar conta da vida dos outros. Passa de largo, passa de longe. 32. E de igual modo também descia um levita. Chegando àquele lugar e vendo aquele homem, também passou de largo, quer dizer, não vou me envolver com isso. Mas um samaritano,
que ia de viagem, chegou ao pé daquele homem e, vendo aquela situação, moveu-se de íntima compaixão. Quem era o samaritano? Era alguém desconhecido. Era alguém que para o judeu era até um inimigo, digamos assim. Mas ele teve íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando o azeite, quer dizer, o remédio, vinho, e pondo-o sobre um cavalo, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, retirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, quer dizer, chegou ali num hotel, em uma hospedagem, e pagou para que aquele homem pudesse ficar ali. E cuidou dele. E tudo que demais gastasse, ele pagaria quando voltar. Aí Jesus faz essa pergunta: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos ladrões? Presta atenção. Ele tinha a resposta. Se você for ler, você vai ver que ele tinha a resposta. E é interessante a gente meditar sobre isso, porque na maioria das vezes a gente sabe o que é certo fazer, mas a gente não faz. Versículo 37. O homem respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Eu quero trazer essa meditação porque muitas vezes a gente acha que não se envolver é o certo a fazer. E existe uma questão ética que nós temos que chamar aqui a atenção. Como nós devemos nos comportar diante da igreja, que é a família na fé? Nós estamos estudando como nos comportar diante da sociedade, que em alguns comportamentos de não envolvimento pode ser até tido como um crime. Porque se você se opor a ajudar alguém que está sendo agredido, você pode ser preso. Por quê? Omissão de... Quem sabe? Quem sabe? Ninguém sabe, gente. Pois cuidado. Se você vê uma mulher sendo espancada na rua, presta atenção, homens, principalmente homens. Se você vê uma mulher sendo espancada na rua por um grandão, um machão lá, pode ser o marido dela, o filho, o pai, pode ser quem for, e uma câmera filmar você se omitindo a ajudar uma incapaz, você pode pode ser tido como cúmplice. Omissão de ajuda. Principalmente os grandões daqui, que aqui tem muito homem alto, grandão, né? Já pensou um homem do seu tamanho deixar que o cara matasse a mulher ou uma criança, né? Então, vamos analisar o versículo 29. Versículo 29. No versículo 29, aquele homem, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Porque parece que a gente só é responsável por aqueles que é da nossa casa, a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos. E Jesus refaz a pergunta no 36, vai para o 36 agora. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus respondeu: qual te parece o próximo? Sabe, querido, às vezes nós moramos com o inimigo. Dentro da nossa própria casa pode ter alguém que está se omitindo a ajudar.
E às vezes vem alguém de fora e tem uma palavra de cura para a tua vida. Alguém já passou por isso? Que às vezes alguém de dentro de casa não consegue te ajudar, mas alguém de fora, usado pelo Espírito Santo, traz um bálsamo de cura sobre a tua vida. Sabe, eu tenho orado para que essa igreja seja uma igreja de bons samaritanos, uma igreja de gente que não consegue não ajudar. Às vezes eu fico vendo a Esté e a Sara, e eu converso com a Patrícia, eu digo assim: Patrícia, é incrível, as meninas amam ajudar. Marcos, você tem 2 filhas esplêndidas que elas amam ajudar. Pode dançar uma de palma para Jesus pela vida delas, porque é verdade mesmo, é verdade. Já passou vários casamentos aqui. Quando eu cheguei ontem no aniversário da filha do Marcílio, tava lá a equipe. A equipe lá. Aí eu disse: Ricardo, tu já estava ali tirando foto, pode já me botar. E eles fazem com tanto amor, com tanto carinho. E eu fico assim: meu Deus do céu. Nós temos que aprender a ser próximo das pessoas. Porque às vezes a gente só quer ganhar, irmão. A gente só quer ganhar. E Jesus nos dá essa questão ética, porque eu quero deixar claro para você aqui: omissão é pecado. Você pode falar para o seu irmão: omissão é pecado. Quem está sentado aí do seu lado, diga assim: se eu passar mal aqui e você não me ajudar, você vai pecar. Não é lógico, gente? Não é lógico? Vamos dizer, os que têm carro aqui, todos nós, eticamente, já temos que estar à disposição. Se um irmão passar mal, ou alguém perto da gente, a gente não tem desculpa. A gente vai ceder o carro para ajudar. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Omissão é pecado. Agora eu pergunto: pecado contra quem? Contra o teu próximo. E o próximo é exatamente essa pessoa que está sentada aí do teu lado. É quem estiver na fila do pão com você. É aquele que cruzar o teu caminho durante a semana. Fala comigo: empatia e misericórdia. Devia ser natural para nós fazer o que é certo. Natural para nós. Essa é a nossa responsabilidade. Devemos ser como Cristo. Eu comecei essa pregação explicando a vocês que a ética, ela é tida, que nasceu lá na filosofia. A filosofia, ela vem do grego. Mas se você for estudar a maioria das histórias dos imperadores gregos ou romanos, você vai ver que não condiz com a ética. Porque na verdade a ética também, ela vem do cristianismo. Porque toda raiz hebraica, toda raiz ali cristã, os princípios dos 10 mandamentos. Alguém está aqui? Aí a gente vai estudar isso e diz: espera aí, a ética ganhou força lá com a filosofia por causa dos grandes pensadores gregos, romanos. Mas a gente vê que a fé no verdadeiro Deus é que sempre disse que nós deveríamos ter limites e responsabilidades quando a gente fosse conviver com os outros. Amém ou não amém? Bom, você se dispõe a ajudar qualquer pessoa, sim ou não? Mas seu pai e sua mãe, se agora ligassem para você passando mal, você iria? É perguntas que você tem que se fazer. E se você tivesse brigado com eles? Você iria? A briga fica em segundo plano, a discordância fica em segundo plano. Não aceite fazer as pazes diante do caixão. Isso não passa pela cabeça de quem pensa um pouco. Eu anotei uma coisa aqui que é muito interessante entender, para você ver como é importante a ética cristã, ou a ética, né? Você sabia que os hospitais nasceram da necessidade de abrigar os pobres?
Quem sabia disso? Porque antigamente, querido, médicos era para rico. Não tinha negócio de canto para pobre, não. Pobre ou ia consultar a fé lá, a religião dele, e fazer algumas ervas lá, alguma coisa, ou então morria. Essa é a verdade. É por isso que a gente escuta muito falar dos antigos sobre parteiras. Mas os hospitais nasceram da necessidade de abrigar os pobres, os peregrinos e os doentes. E evoluindo de locais de isolamento e caridade na antiguidade e Idade Média para os centros de cura científica, inicialmente ligados, sabe a quê? A mosteiros religiosos. Quer dizer, foi o cristianismo. Olha, no Brasil, o primeiro hospital, ou a primeira instituição, foi a Santa Casa de Misericórdia, de Santos, fundada em 1543. Quer dizer, só existe hospital hoje em dia por causa de nós, os cristãos. E eu estou incluindo todos, não estou dizendo que é os crentes, é todo mundo. E nós deveríamos ser assim. Olha, eu peguei isso aqui porque quando a gente traz muita informação assim, às vezes dá sono nas pessoas, complica um pouco. Mas se você for estudar, tudo que é de bom na sociedade nasceu de uma raiz do cristianismo. É muito interessante isso, porque eu fico me perguntando o que tem nascido de bom de mim e de você. Simplesmente porque a gente é crente. Sabe? Entende, Maci? Simplesmente porque você, Stephanie, é crente, os vizinhos ali têm que ser beneficiados. Ou ninguém quer se envolver? Basta os seus problemas. Aí domingo você está aqui adorando a Deus. Aí quando é na sua cela, você sai pregando a palavra. E a vizinha precisando de ajuda dentro de casa e você não tem coragem de fazer um chá para pobre tomar. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Porque às vezes a gente sai de casa para pregar para outros, enquanto os que estão dentro de casa estão morrendo doentes. E quando eu falo dentro de casa, eu falo lá no seu trabalho. Às vezes tem gente no seu trabalho que está precisando de uma palavra, e você só observa que ela está com problema, que ela está com defeito, que ela está com... Vamos despedir ela, vamos botar ela para fora, vamos passar de largo. Nós não deveríamos ter problema em ajudar, não deveríamos ter problema com organização, não devíamos ter problema com valores, não devíamos ter problemas com regras. Não é a questão de eu vou seguir o meu caminho. Nós só temos um caminho aqui nessa terra, e de pregar o evangelho. E a nossa vida deveria ser isso. Como assim, pastor? E de pregar o evangelho para sua esposa, e de pregar o evangelho para o seu marido, e de pregar o evangelho para os seus filhos, e de pregar o evangelho para o seu empregado, e de pregar o evangelho para o seu patrão. Como eu prego o evangelho, seja cristão. Se não dá para criar um hospital, seja você um agente de cura. Volto a dizer, omissão é pecado. Abre comigo Tiago 4:17. Omissão é pecado. Tiago capítulo 4. Versículo 17 diz assim a palavra do Senhor. É tão explicado, né, gente? Lê aí para mim. Aquele, pois, que sabe fazer o bem. Você sabe fazer o bem? Também pode ter alguém que não sabe fazer o bem. Você sabe fazer o bem? E não faz, comete pecado. Pecado.
Então qual é o nosso norte aqui essa noite? Torne-se o próximo de alguém. Antigamente, gente, eu não sei se ainda acontece com vocês, mas hoje em dia eu não vejo acontecer mais não. O pessoal sonhasse que a gente era crente, o pessoal dizia assim: faz oração por mim. Tu pode orar por... Tu é crente, né? Sou. Ora por mim. Hoje é difícil. Antigamente, as pessoas que sabiam que a gente era crente, a pessoa dizia assim: tu não quer trabalhar lá na minha loja comigo? Porque sabia que o crente não roubava, não mentia. Hoje o crente, não estou generalizando, mas tem crente que é melhor encontrar com o diabo do que encontrar com ele. Porque a igreja cresceu demais. E a gente vê as megas church que já não pregam mais sobre isso aqui. Porque eu poderia pregar uma palavra para você, que você saísse daqui essa noite motivado a fazer um curso amanhã, a crescer a sua empresa, ou a comprar um carro, ou a reformar a sua casa, e você sairia daqui humanamente bem, mas não ia mudar nada em relação à sua fé. O que muda a sua fé é você ser parecido com Jesus. E as pessoas já não pedem mais para a gente orar, porque a gente não parece com Jesus. Jesus jamais brigaria na mesa do pão. Aliás, na fila do pão. Jesus jamais compraria fiado e não pagaria. Ou pelo menos tinha que se explicar. Olha, querido, me desculpe, eu não estou tendo condição de te pagar. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Ela pode dizer um monte de mim. Você faz a sua parte. Não é os humilhados que serão exaltados, são aqueles que se humilham. Você está devendo? Você vai lá, conversa com a pessoa. Vamos negociar, o que é que eu posso fazer? Eu tenho uma televisão lá em casa. Você não quer aceitar a minha televisão velha na conta? Ah, pastor, mas eu vou ficar sem televisão. Mas antes sem a televisão do que sem a fé. Gente, eu ainda sou do tempo que a gente ia comprar frango e às vezes a gente só leva o dinheiro, né, Dulce? Dá R$20 comprar de frango, aí dá 20 e 25. Aí a bendita mulher do frango, em vez de dizer assim, deixa pra lá esses 25, aí diz assim: depois você dá. Eu tenho muita raiva disso. Depois eu dou. Ah, meu Deus. Aí eu fico em casa, meu Deus, o 25 da mulher. Aí eu já não ando na rua. Aí eu fico, vala meu Deus, 25 da mulher. Aí não paguei os 25 da mulher. E agora? Aí eu vou na rua, me lembro no meio do caminho que eu estou devendo 25 à mulher. Aí eu fico, meu Deus, 25 centavos. E agora? Eu vou passar por acolá, porque eu tenho vergonha da mulher vai me cobrar esses 25. Ai, pastor, besteira, 25. Para quem não tem vergonha, gente, 25, 35, 150, 1.500, uma televisão devendo na praça, um guarda-roupa. Isso é tudo besteira, afinal eles são ricos, né? Eles são ricos. Fala comigo, questão de ética é tornar-se alguém que parece com Jesus. E às vezes, sabe, eu vou pegar aqui bem mais próximo. Às vezes você vê um irmão da igreja que não estava tão bem, e você simplesmente diz assim, eu não vou me envolver. E a gente percebe, ainda mais nós de cidade pequena, a gente percebe a vida de todo mundo. Não custa, irmão. Chega perto dela, dá um abraço nela. Chega perto dele e diz assim, ei, irmão, tudo bom? Tu sabe, precisando. Mas pastor, eu estou precisando mais do que ele. Deus vai mandar para vocês dois. Tu não está entendendo não? Aquele bom samaritano estava em viagem. Talvez ele pegou o que ele tinha e deu àquele cara. Mas eu tenho certeza que Deus não deixou faltar. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Olha o que fala Gálatas para a gente terminar. Fala Gálatas 6,10. Eu li Tiago 4,17, não li? Não, tão explicadinho, né? Gálatas
6:10. Gálatas 6:10. Diz assim a palavra do Senhor: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. A quem? A quem? Quem é o próximo? Todos. Não importa se é o seu irmão da igreja, se é o católico, se é um bandista, se é a lésbica, o gay, o travesti, não importa. A todos. Mas, principalmente, aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi isso com minha própria mão. Se não há fundamento aqui, irmão, não vai haver fundamento lá fora. Se você faz coisa feia aqui dentro, ou não faz, às vezes só não faz coisa boa, não é que não faz coisa feia. Às vezes é uma pessoa, gente boa, porque não faz nada. Se você não ajuda aqui, não ajuda lá fora. Não adianta dizer que faz, porque não faz. Sabe por quê? Lá fora, pessoas que a gente não conhece. Aqui dentro, lá na sua casa, pessoas reais. Pessoas do nosso dia a dia. Eu estou com o Marcílio todo dia. Eu acho que já vai fazer quase uns 20 anos que eu estou contigo, tá não, Marcílio? Só aqui está 7. Só aqui está 7. Lá na outra tinha quantos anos já? Mais 7. Está uns 14 a 15 anos já que eu estou com o Marcílio. Meu amigo, se eu não perceber quando o Marcílio não está bem, quem é que vai perceber? Só a Stephanie, que percebe mais do que eu. Alguém está aqui? Alguém está aqui? O Cícero, todo mundo diz que não consegue identificar quando o Cícero está mal. Porque ele brinca toda hora, né? A arma dele é estar se protegendo usando a brincadeira. Quando ele passa por aquela porta, eu disse a ele: pelo teu andado, eu sei que tu não está bem. Disse: sério? Mas eu convivo contigo quantos anos? Gente, eu vi esse menino pequeno. O Michael chegou na igreja com 4 anos de idade. Eu estou me denunciando aqui, dizendo que eu sou velho, né? Eu vi a maioria pequeno. Eu sei quando eles não estão bem. Só pela conversa. Agora, se eu não me colocar, pelo menos a orar pelo Jonas, quando eu perceber que ele não está bem, aonde fica a minha fé? Se eu não mandar uma mensagem para ele, se eu não dizer que eu senti falta, não é porque encheu o banco da igreja, não. É porque a gente ama a pessoa e está preocupado se ele está passando por alguma coisa. Ah, mas isso aí é trabalho de pastor. Pois é, por isso que as igrejas estão como estão. Porque se a igreja voltasse a ser igreja, não teria tanto pastor morrendo, se suicidando, tirando a vida. E também não teria tanto ladrão se levantando para ser pastor. Essa é a verdade, gente. Escuta, uma coisa que é para doer em nós. Toda vez que se levanta um errado para tomar uma posição de autoridade dentro da igreja, é porque eu e você, que éramos os certos, não tomamos posição de assumir responsabilidade. Tem alguém aqui? Porque se o filho do dono for um menino, se coloca um tutor. Agora, se for um bom tutor, se for um mau tutor, a casa toda sofrerá. Bom, para terminar essa análise sobre a ética, e se a gente não fizer nada, não tiver nem aí, será que a gente pode viver a vida assim, como se não fosse prestar contas? 2 Coríntios 5, abre aí comigo. 2 Coríntios 5, versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz.
Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presente, quer ausente, quer dizer, estando com vocês ou estando longe. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do que, gente? Do corpo, ou bem ou mal. O que é o corpo, gente, aí? Que às vezes você vai ler e vai dizer que não entendeu. Pois eu vou explicar, que é para você sair daqui sabendo. O corpo não é seu corpo. O corpo é eu, você, o Marcílio, o Douglas, a Lígia, todos nós. O corpo de Cristo. Quando nós vivemos em meio ao corpo de Cristo, a igreja, e a gente vive ausente ou presente, sem ajudar, sem se envolver, nós vamos prestar conta disso diante do tribunal de Cristo, ou por bem ou por mal. De tudo que você fez diante do corpo. Pastor, e o que é que eu fiz? Eu sei lá. Porque nós não estamos nem fazendo sobre o que você faz. Porque o que você faz já é alguma coisa. E quando você não faz nada? Porque a gente está falando mais sobre omissão. Às vezes simplesmente não faz. Aí entra a questão ética. É como se eu visse uma faísca de fogo nessa cortina e eu simplesmente, porque eu não sou pastor, eu nem sou membro dessa igreja, eu estou só visitando hoje e eu estou vendo pegando fogo. Parece que ninguém está vendo, mas eu estou vendo pegando fogo. Se a igreja pegar fogo, a culpa vai ser sua, porque foi você que viu. E poderia ter salvado mulheres, crianças e homens dentro dessa casa. Um dia eu via essa vizinha aqui do lado, tinha uma fumaça aqui no pé do muro. Gente, eu fiquei desesperado. Eu falo, meu Deus, será que está pegando fogo na casa da mulher? E eu correndo de um lado para o outro e fui lá tentar bater lá. Quando eu vi aquele cheiro de churrasco, a vizinha estava fazendo churrasco. Não importa. Importa a intenção do meu coração. Alguém está entendendo? Pelo menos eu sei que se fosse pegando fogo, eu ia fazer alguma coisa. Esse é o problema, gente. Às vezes a gente não quer se envolver. Às vezes a gente não quer ser o bom samaritano. Porque a gente está em viagem. Aquele homem estava em viagem. Ele estava ocupado. E simplesmente ele não negou ajudar. Os músicos podem vir. E ele diz: antes de você deixar esse corpo, eu desejo que você seja uma pessoa agradável, tanto presente como ausente, disposto a ajudar. Às vezes você não sabe como ajudar, porque às vezes você tem tão pouco, mas aquele homem só usou o que ele tinha. Use o que você tem. Às vezes a gente quer dar dinheiro, às vezes a gente quer pagar com algum bem, mas às vezes uma palavra já pode mudar a vida de alguém. Alguém está aqui? Alguém está entendendo isso? Uma palavra, uma preocupação, uma palavra que diga assim: como é que você está? Ou vai dar certo. Muda totalmente a situação. E eu queria que você agora fosse essa pessoa que está inclinada a ser um bom samaritano. Ah, pastor, mas é porque é muita coisa, é muita regra. Deixa eles inventar regra. Você já vive dentro da ética. Amém ou não amém? Não tem problema. Você pode trabalhar em qualquer canto. Você pode ser juiz de direito. Você pode ser policial. Você pode ser tudo. Por quê? Porque você vive uma vida íntegra.
Ah, mas eu já fiz muita coisa errada lá fora. Lá fora, agora você mudou. E depois que você se converteu, a tua vida é vida nova. Pastor, isso existe. Houve um tempo que muita gente errada fingia que se convertia para não ser morta por quadrilhas quando estavam ameaçados de morte. Alguém já ouviu falar nisso? De gente que fingia se converter porque era o único lugar que as facções tinham naquele tempo, que a pessoa podia ter uma vida nova, era se virasse crente. Você vê, né, gente? E muitas vezes a gente não acredita nisso. E eu queria que agora você colocasse-se diante da sua vida e dissesse assim: como é que está a sua vida hoje? Quem é o seu próximo? Deixa o Espírito Santo ir até você e te fortalecer para ser essa pessoa nova, diferente em Cristo Jesus, disposta a ajudar em qualquer situação, ou seja, quem for. E quando alguém dizer assim: você é uma pessoa boa, você diz assim: não sou esse cacau todo, não. É porque é natural eu ser assim, porque meu Jesus é assim. Amém, amém, amém. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu fogo. Vamos ficar de pé. Fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Entregue-se, vai. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu fogo em teus olhos. Ele fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo, fogo em teus olhos. Ele fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Quando nós vivemos a vida cristã, nós temos que ter a tendência a buscar mais da maturidade de Deus, aprender mais a ser como Ele. E a palavra que é liberada sobre a nossa vida é uma palavra de transformação, de um novo homem, feito à imagem e semelhança do Deus vivo. E você pode sair dessa noite e entrar em um dia novo, com uma vida totalmente transformada em Cristo Jesus. Não porque é uma regra do cristianismo,
Nós temos que parar de viver a vida cristã como se fosse uma obrigação ser gente boa. Não, eu só presto porque eu sou crente. Eu tenho que não beber, eu tenho que não fumar, eu não posso me prostituir, eu não posso falar mal dos outros. Para de viver assim, irmão. Para de viver assim. Viva porque você quer ser uma pessoa melhor a cada dia, amém? Eu quero ser mais manso, eu quero ser mais humilde, eu quero ajudar o próximo, eu quero ser uma pessoa que meus filhos tenham orgulho de mim, que o meu pai diga assim, ali é meu filho, é um menino dedicado. Amém, amém, amém ou não amém? Então bote a mão no coração. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, pode vir queimar. Pode vir queimar, Senhor. Eu queria que você olhasse para aquela situação daquele sacerdote passando de largo. Depois você olha para o levita, gente de igreja, como eu e você, povo de igreja, passando de largo, não se envolvendo, se omitindo. E de repente um bom samaritano em viagem para ajudar. Alguém que assumiu a responsabilidade que era nossa, irmão. Sabe quem é que deve ajudar aí fora? Às vezes a gente diz, é o governo, é a política. Não, é os crentes, é o cristianismo. A maioria das leis que traz benefício para a população foi criada por cristãos, com princípios cristãos. Se os cristãos se calarem, se eu e você ficar esperando por política de esquerda, de direita, ou seja, de onde for, essa mudança que nós tanto queremos será impossível. Mas se eu e você arcarmos com a responsabilidade, fala comigo, a responsabilidade de fazer comum a santidade, se nos tornarmos responsáveis, porque se estamos no ônibus e tem alguém passando mal, pelo menos uma oração você pode fazer, irmã. Por que você está ali se escondendo? Com vergonha de quê? Faça o que você gostaria que alguém fizesse por você. Ah, eu queria ajudar. Ajuda com R$1, irmã. Não pode ajudar com 10, arruma com 1. Não pode ajudar com dinheiro, ajuda com a visita. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai acabar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai acabar. Eu me torno, nos tornamos responsáveis, a chama não vai acabar. Olha, eu me tornando responsável, a
oração por você agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa como igreja, como família na fé, e nós temos acesso à vida uns dos outros, e que nós possamos, Senhor, nos envolver não somente com a nossa própria casa, não somente com a nossa própria família, mas que a gente possa ajudar o próximo. Eu queria que você orasse por esse irmão, por essa irmã que você está segurando a mão agora. Em nome de Jesus. Você não sabe o que ela está vivendo, você não sabe o que ela está passando. Talvez ela tenha vindo a essa igreja porque foi a última tentativa dela. Talvez ela esteja enfrentando uma depressão, uma ansiedade, que para muitos é frescura, mas quem já passou sabe que às vezes é um passo do fim. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa hora e nós testemunhamos, Senhor, em um ato de fé, de que o Senhor está entre nós, e a promessa do Teu Espírito ela é verdadeira, porque somente o Senhor não anda conosco, o Senhor está em nós. Então que nós sejamos veículos de cura, veículos de santidade e transformação, veículos, Senhor, para levar uma palavra, para levar uma ajuda. Isso, ore, confirmando, igreja. Abra sua boca, ore confirmando: Senhor, me usa, mesmo sendo fraquinho, mesmo sendo aqui, Senhor, aquele que é o menor da casa, a menor da casa. Às vezes eu não tenho nem para mim. Faz como aquela viúva, pega o que tu tem e dá para o outro, que Deus vai multiplicar para você e para ele. Isso, começa a orar agora, Senhor, em nome de Jesus. Com o pouco que eu tenho, que eu possa ser exemplo na tua casa, que eu possa te ajudar a ajudar o próximo, que eu não me negue, que eu não passe como se não fosse comigo, como se não fosse comigo, por mim. Senhor, em nome de Jesus, que a minha casa não seja um centro de fofoca, não seja um centro de fofoca, aonde enxerga-se o defeito, o problema, mas não se ajuda em nada. Senhor, que a minha casa seja um celeiro de providência, um celeiro de transformação, um celeiro de vida. De ajuda. E o Senhor coloca sobre você um bálsamo. Eu queria cantar uma canção agora. Não sei se os meninos sabem essa canção. Eu invento, né, de cantar canção assim no meio do culto. Mas tem uma canção que diz assim: somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família que tenha um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Cante comigo. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, porque preciosa era a nossa comunhão. Bem bonito, igreja, canta. Somos corpo,
que você saísse do seu lugar e fosse abraçar alguém. Abrace 2, 3, 4 pessoas. Tenha coragem de abraçar quem você não conhece. Dê um abraço nela, dê um abraço nele. Isso, diga: Deus está contigo. Deus é teu protetor. Deus de Israel governa a tua vida. O Senhor é teu auxílio, tua fortaleza, teu refúgio no momento da angústia. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Diga para ela, diga para ele. Se você quiser me dar o seu WhatsApp para a gente orar junto, nós vamos orar para a situação. E Deus vai fazer milagres em nome de Jesus. Esteja à disposição de ajudar alguém. Isso, querida, isso, querido. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, pode sentar, sente no seu lugar. Já quero chamar o devocional. Após nós vamos dizimar, vamos ofertar. Pode sentar, sente no seu lugar. Aleluia. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Como é que vocês estão? Gente, primeiramente queria dizer que eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês o devocional hoje. A palavra que eu vou compartilhar se encontra lá em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esses dois versículos, eles são muito poderosos, porque eles resumem muito bem sobre a nossa miserabilidade como pecadores, e resume muito bem também a graça de Cristo para conosco, né? Alguns teólogos já disseram algo como se a Bíblia fosse perdida e eles pudessem guardar uma passagem específica, seria essa, porque ela resume muito bem sobre o sacrifício de Jesus e o Evangelho. E eu estou lendo um livro muito bom do Paul Washer, O Verdadeiro Evangelho, que ele traz uma reflexão a respeito desse versículo. Eu queria compartilhar com vocês, só para pegar o fio da meada. Vamos lá. É muito comum tomarmos esse versículo e torná-lo tão humanista, o que significa carecem da glória de Deus. Alguns dirão que Deus tem um maravilhoso plano para todos nós, e Ele investiu tanto para nos ver cheios de glória, mas apesar desse grande plano, nenhum de nós o alcançou. Posteriormente, o Paul ele vai falar aqui no livro que ele prefere enxergar esse versículo com a ótica de Romanos 1:21, que é outro versículo muito famoso também, acredito que vocês já tenham lido, que vai falar assim: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Sabe de quem Paulo está falando aqui? De mim e de você. Por isso nós carecemos da glória de Deus, porque nós somos pecadores, sujos, e é somente a graça de Cristo que nos renova.
queria pegar um gap aqui com vocês a respeito de como nós temos encarado o sacrifício de Cristo no nosso dia a dia. Como a nossa vida cristã tem lidado com o sacrifício de Jesus. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos servindo, seja cantando, tocando, ficando na portaria ou compartilhando o devocional, e nós não temos sentido o impacto verdadeiro do que foi o sacrifício de Cristo. Nós podemos, assim, eu vou utilizar esse termo um pouco pesado, mas nós nos tornamos ateístas praticantes, porque nós estamos servindo, mas não enxergamos o sacrifício de Cristo e ele não tem nos impactado, né? No livro, Paul Washer, ele vai falar sobre uma situação e é uma ilustração muito interessante para a gente levar esse contexto. Ele fala que em uma viagem missionária, ele estava passando pela Cordilheira dos Andes. Era a primeira vez que ele estava vendo aquela montanha imensa. E ele ficou impressionado com aquela montanha. E ao olhar para o lado, ele viu um missionário mais experiente, que já tinha feito aquela viagem umas 10 vezes. E aquele cara estava dormindo. E ele ficou se perguntando, cara, como é que pode? Algo tão maravilhoso, tão grandioso, tão esplêndido, e ele está dormindo. E aí ele diz que anos depois, ele fazendo aquela mesma viagem, se encontrou roncando. Do mesmo jeito somos nós muitas vezes, com a palavra do Senhor, com alguns trechos específicos como esse das Escrituras. Algo tão maravilhoso, tão grandioso, mas nós escutamos e lemos tantas vezes que hoje não nos causa mais impacto. Meus irmãos, ao ler algo como isso, todos carecem da glória de Deus, nós tínhamos que cair dessas cadeiras, prostrados diante do Senhor, porque nós somos muito miseráveis, nós precisamos muito que esse Deus nos perdoe e nos salve. Meus irmãos, se isso não nos toca mais, se ao lermos algo dessa maneira, não nos emociona, não nos faz cair em si, e nós não nos voltamos para Deus em arrependimento, o que mais irá, meu irmão? E a resposta para isso, do porquê que nós somos tão vazios, eu encontrei lá em João 4,32. Diz assim, 4,32. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe por que às vezes nós não nos sentimos cheios, ou nós não valorizamos o que nós vemos na palavra do Senhor? Coisas profundas como o sacrifício de Cristo, que deveria ser o cerne da nossa existência, que deveria ser o motivo pelo qual nós respiramos, deveria voltar em adoração para Deus. Sabe por que isso não nos impacta? Porque nós temos comido a nossa própria comida. Nós não temos comido essa comida que Jesus está falando. Nós queremos muitas vezes fazer nossas próprias vontades, realizar os nossos próprios sonhos, trilhar os nossos planejamentos, e nós não temos olhado para o alvo que é Cristo. E eu digo isso porque a maioria aqui já é cristão de muito tempo, a gente já conhece a verdade, só que nós precisamos nos voltar ao Senhor em arrependimento, porque o sacrifício de Jesus precisa causar em nós temor. É o que o George pregou quinta-feira. Nós precisamos ter temor e nos voltar para Cristo com responsabilidade. E quando nós nos voltarmos para Cristo dessa maneira, a palavra que o pastor pregou hoje vai ser natural para nós. Nós vamos ajudar o nosso próximo porque é algo que transborda de nós, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Aplauda ao Senhor. Perdão aí pelo nervosismo. Vamos tirar o nosso dízimo, nossa oferta, amém? Você que vai dizimar, você que vai ofertar, em nome de Jesus. O pessoal vai colocar aí no QR Code na tela.
Amém, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Falar sobre dízimo e oferta é algo muito maravilhoso, mas o que foi falado aqui no começo do culto já se resume muito, né? Às vezes a gente vai falar a respeito de dízimo e oferta e a gente esquece o motivo real. O pastor pegou em um ponto, a questão da ética, mas quando a gente se aprofunda mais, a gente vê gratidão no meio disso. Eu não consigo falar sobre dízimo e oferta aqui se eu não conseguir falar para você que dizimar e ofertar é um modo de você agradecer ao Senhor. Se o fato de você se acordar amanhã e ter um trabalho e ter condições de manter o sustento da sua casa, de ser de ter um pouco mais entender que você agradece a Ele, é o suficiente. Eu quero trazer a mensagem aqui, muito conhecida, que é Malaquias 3:10, que diz o seguinte: eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponha-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as minhas ricas bênçãos. Vamos mais profundo agora, abre comigo. Eu não vou abrir não, mas eu vou contar para vocês. Em Gênesis, eu me esqueci aqui a parte bíblica agora, mas em Gênesis fala aonde Caim e Abel levaram uma oferta ao Senhor. Um levou em gratidão, o outro levou por obrigação. Um pegou o que tinha de melhor para levar até Deus. O outro pegou o que lhe sobrava. Ele juntou ali para fechar a tabela, sabe? Mas aí é onde mora a situação. Daqui a pouco, alguns de vocês vão se levantar e vão deixar aqui uma certa quantia. Agora deixa eu te perguntar, como é que vai chegar até aqui essa quantia? Eu estou falando de fato de quantia porque, querendo ou não, é um valor. Mas foi o que te sobrou? Ou foi algo que você disse, não, cara, é pro meu Senhor, é uma forma de agradecer ao meu Deus. Então eu não dou o que sobra, eu dou a primeira parte. Eu dou o que me realmente agrada o meu coração. A palavra fala também que a gente deve dizimar conforme ordenou o nosso coração. Então entenda algo, meu querido. De fato, sim, nós precisamos manter toda a estrutura. E isso tem um certo custo. Mas isso é uma porta para que você manifeste a sua gratidão ao Senhor. Para que você manifeste a sua ética também como seu irmão. Porque, querendo ou não, dizimar e ofertar é amor ao próximo. Porque se eu dizimo e consigo manter, usar ligado, você está aqui, você está fazendo isso, é porque tem a energia paga. Você está aqui e não está, sabe? É porque a energia está paga. Então toda a honra e toda a glória a Deus, mas que vocês possam entender que é uma forma de gratidão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser dizimar e ofertar, a gente vai estar ali com os envelopes, só levantar a mão, amém? Vamos louvar em nome de Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto
Senhor faria tudo isso agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Amém, meus amados. Eu quero que você faça a sua oração agora, oração de agradecimento, aquela oração que você fala assim: obrigado, obrigado por poder dizimar. Não pelo fato da gente falar sobre dízimo aqui e você se ofender, mas pelo fato de você entender o poder do dízimo e da oferta, você entender o coração que tem por volta disso. Então, meu Pai amado e meu Pai querido, vemos a Ti agora, Senhor. Entregamos a Ti agora, meu Pai, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor fez prover na nossa casa, o Senhor fez prover dentro da nossa família. E nós viemos aqui, meu Pai, essa noite, como um ato de agradecimento no dízimo e na oferta. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro e declaro bênção sem medida, meu Pai, na vida de todos aqueles que são fiéis a Ti, meu Pai. Pois foi essa a Tua palavra sobre nós, quando o Senhor nos diz que faça prova de mim. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, que esses que são fiéis a Ti possam ver a Tua graça, a Tua misericórdia sendo derramada sobre as suas casas, sobre as suas famílias, sobre as suas finanças, meu Pai, em nome de Jesus. Que toda a honra e toda a glória seja a Ti, somente a Ti. Isso pelo nome de Jesus. Amém e amém. Venha dizimar, venha ofertar com alegria, amém. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Queria que você levantasse a mão para a sua casa agora. Ore pela sua casa. Eu não sei o que tem passado lá, mas eu senti essa vontade agora de que você fizesse uma oração pela sua casa. Pai, nós oramos pela nossa família e nós declaramos, Senhor, que haja proteção sobre a nossa casa, que tudo aquilo, Senhor, que tem tramado mal contra a nossa casa, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus possa trazer proteção sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa saúde e também sobre as nossas finanças, Pai. Isso assim em nome de Jesus. Agora deixa eu abençoar você, Pai. Eu abençoo, Senhor, a cada um que está aqui. Que o Teu coração, Senhor, possa se alinhar com o coração deles e que eles possam testemunhar milagres e maravilhas, Senhor, no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Abrace mais uma vez o seu irmão. Dê a paz do Senhor para ele. Aos visitantes.